Às vezes, o destino entra pela porta mais discreta da casa e muda tudo. A rua era silenciosa, arborizada, cercada por casas com seguranças na porta e carros importados nas garagens. Uma dessas mansões, imponente e fria, pertencia a Verônica Toledo, uma empresária renomada do ramo de cosméticos. Aos 42 anos, ela era o tipo de mulher que causava silêncio quando entrava num ambiente. Elegante, precisa, acostumada a ser obedecida. Nada em sua vida era improvisado, nem os gestos, nem os horários, muito menos suas relações. Verônica morava sozinha com o filho, Henrique, de apenas 8 anos, um menino com diagnóstico de autismo que demandava atenção, paciência e sensibilidade. 3 coisas que ela, embora não assumisse, não sabia oferecer. Henrique era uma criança tranquila, mas fechada em seu próprio mundo. Não se comunicava com facilidade, evitava contato visual, repetia padrões e gestos com frequência. Verônica, mesmo com todos os recursos que o dinheiro podia pagar, terapias, médicos, medicamentos, via o filho como uma espécie de equação sem solução. Um problema a ser administrado com eficiência, como tudo em sua vida. O movimento de funcionários naquela casa era constante. Babás, terapeutas, cozinheiras, secretárias. Poucos duravam. A maioria não suportava a frieza da patroa ou não conseguia se conectar com o Henrique. Até que numa segunda-feira chuvosa, uma nova candidata apareceu para a vaga de empregada. Seu nome era Dalva, 53 anos, moradora da Zona Leste, com uma postura humilde e um olhar sereno, daqueles que já viram muito da vida. Verônica nem se levantou da mesa para recebê-la. Manteve os olhos no notebook enquanto fazia perguntas secas e diretas. Experiência com casa? Sim. Com criança? Também. Formação? Ensino médio completo. Fala outra língua? Algumas. Verônica levantou os olhos, surpresa. Algumas? Tipo, quais? Estudei por conta. Falo inglês, espanhol, francês, um pouco de japonês, italiano, alemão. Verônica franziu o senho, entre o ceticismo e o sarcasmo. E veio ser empregada doméstica? Vim trabalhar, senhora, porque preciso. A empresária não demonstrou reação, apenas anotou algo num papel e disse: começa amanhã às 7. O uniforme fica na área de serviço. E assim, Dalva entrou naquela casa, não pela porta da frente, mas por aquela que ninguém olha 2 vezes. No primeiro dia, Dalva percebeu tudo o que as outras não viam. O silêncio exagerado, a frieza nos gestos, a ausência de toques e afeto. Henrique passou por ela no corredor, sem sequer notar sua presença. Mas Dalva não tentou forçar a aproximação. Apenas cumpriu sua função com tranquilidade e respeito. Durante aquela semana, enquanto lavava a louça ou arrumava o quarto do menino, ela observava. Henrique parecia viver num mundo paralelo, atento apenas ao que interessava aos seus sentidos. Mas algo chamou a atenção dela. Ele tinha uma fixação por vídeos em outras línguas, sempre os mesmos, repetidos dezenas de vezes. Em inglês, em francês, em alemão, e repetia sons com uma precisão surpreendente. Dalva, que sempre foi apaixonada por idiomas, percebeu que havia ali um talento oculto. Começou a discretamente testar palavras soltas enquanto estava com ele. No café da manhã, dizia milk em vez de leite. Ao apontar uma fruta, arriscava banana, com sotaque francês. Henrique, no início, apenas observava. Depois passou a repetir, com timidez, mas com uma pronúncia tão exata que deixava Dalva arrepiada. Ela não contava nada a ninguém. Não por medo, mas por intuição. Sabia que Verônica não reagiria bem. A patroa não gostava de ser contrariada, muito menos surpreendida com algo que não fosse fruto do próprio planejamento. Com o passar das semanas, Henrique foi se aproximando. Não com abraços nem palavras longas, mas com gestos simples. Sentava perto dela, olhava quando ela falava, imitava seus movimentos.
Para muitos, isso passaria despercebido. Para Dalva, era como se ele estivesse, finalmente, construindo uma ponte para o mundo. Enquanto isso, Verônica permanecia distante. Vivia para sua empresa, suas reuniões, seus eventos. Conversava, com o filho apenas o necessário, e quando o fazia, era com frases curtas e sem emoção. Dalva via aquilo com tristeza, mas sem julgamento. Não a condenava. Apenas fazia o oposto. Foi em uma tarde qualquer, dessas que parecem iguais a todas as outras, que Henrique deu o primeiro sinal claro de que algo extraordinário estava acontecendo. Dalva lavava o chão da sala quando ele apontou para o balde e disse, num sussurro quase imperceptível, "Bucket." Ela congelou, parou tudo e se ajoelhou, com o coração acelerado. "Isso mesmo, Henrique, Bucket." "Muito bem." Ele sorriu, pequeno, tímido, mas um sorriso. E foi a primeira vez que ela viu luz naquele rosto. Naquela noite, sozinha na lavanderia, Dalva chorou. Não de tristeza, mas de esperança. Sabia que estava testemunhando algo especial. E sabia também que ninguém acreditaria se contasse. Mas ela não precisava provar nada. Bastava continuar. Henrique estava começando a se comunicar. E fazia isso do jeito dele, por meio das línguas que Dalva carregava como herança invisível de sua própria história. O que nenhum dos dois sabia é que aquele vínculo, construído sem pressa e sem holofotes, logo iria enfrentar o maior dos testes. Porque naquela casa, amor demais era visto com desconfiança, e tudo que desafiasse o controle de Verônica era cortado pela raiz. A convivência entre Dalva e Henrique seguia em silêncio, mas não era o silêncio vazio que tomava conta da casa quando Verônica estava por perto. Era um silêncio atento, vivo. Era o tipo de silêncio que antecede o milagre, aquele que poucos têm paciência para escutar. Henrique, com seu jeito particular de se expressar, passou a demonstrar pequenos sinais de interesse sempre que Dalva se aproximava. O simples ato de ela caminhar pelo corredor já o fazia levantar os olhos. Quando ela falava em outra língua, não importa qual, ele parecia parar tudo ao redor para ouvir, como se os idiomas diferentes soassem como melodias familiares, como um lugar onde ele se sentia seguro. Dalva jamais forçava. Quando ele demonstrava cansaço, ela recuava. Quando ele se mostrava disposto, ela oferecia. Palavras simples, frases curtas, objetos do dia a dia traduzidos em 5, 6, até 7 línguas diferentes. O que era uma maçã virava apple, pome, manzana, mela, ringo. Ele adorava o som das palavras, brincava com os fonemas, testava sotaques, memorizava, com uma naturalidade que deixaria qualquer professor espantado. Mas tudo isso acontecia longe dos olhos da mãe. Verônica andava cada vez mais ocupada com os lançamentos da nova linha de produtos da sua empresa. Viajava durante a semana, voltava só nos fins de tarde e, quando passava pelo filho, limitava-se a perguntas automáticas. Tomou os remédios? E comeu direito? Fez alguma coisa errada? Henrique raramente reagia. Verônica, convencida de que o comportamento calmo era fruto da medicação ajustada, nem cogitava que pudesse haver outra explicação. E Dalva, que até pensou em contar, preferiu esperar. Tinha aprendido que algumas verdades, quando ditas antes da hora certa, viram contra você. Enquanto isso, a transformação de Henrique seguia, lenta, porém nítida. Ele começou a associar as palavras com imagens. Se Dalva dizia house, ele apontava para a casa. Se ela dizia sun, ele olhava para o céu, mas o mais impressionante era a entonação. Ele não apenas repetia, ele imitava os sotaques. Às vezes parecia que falava como um nativo. Era um talento raro, um dom. Dalva via aquilo com humildade e espanto. Sentia-se privilegiada por testemunhar aquele processo. Mais que isso, sentia que, de algum modo, sua própria história estava sendo honrada através daquele menino, porque ela, que fora tantas vezes calada,
rejeitada por não ter diploma, agora via que o conhecimento que carregava podia sim transformar uma vida. Ela não fazia planos grandiosos, não pensava em fama, reconhecimento ou recompensa. Só queria continuar. Sabia que estava pisando em solo delicado. Verônica não era o tipo de pessoa que aceitava bem o inesperado, muito menos quando o inesperado vinha de alguém que ela via como inferior. E foi numa tarde de quinta-feira que essa tensão começou a se tornar mais visível. Verônica chegou mais cedo. A reunião havia sido adiada. Entrou na casa e percebeu que havia risos vindos da sala. Raros eram os dias em que o som da risada preenchia aquele ambiente. Parou, estranhou, se aproximou. Henrique estava no sofá com Dalva, ambos olhando um caderno com imagens. O menino dizia palavras e ela repetia com entusiasmo contido, quase como quem tem medo de comemorar alto demais. Dog, Hund, Cane, Perro. Verônica se aproximou. O que está acontecendo aqui? Dalva se levantou na mesma hora. Henrique olhou para a mãe e imediatamente se fechou, abaixando os olhos. Eu estava só revisando umas palavrinhas com ele, senhora. Ele tem memorizado com uma facilidade incrível. Verônica não respondeu de imediato. Apenas encarou. O filho. Depois olhou de cima a baixo para Dalva. O tom da voz veio carregado de gelo. Eu contratei você para limpar a casa, não para dar aula. Dalva, com a mesma calma que sempre carregava, respondeu. Eu não ensinei, só acompanhei. Ele está se expressando. Achei que a senhora gostaria de saber. Verônica forçou um sorriso curto, de lábios cerrados. Da próxima vez me avise. Eu prefiro que tudo relacionado ao desenvolvimento do meu filho passe por mim primeiro. Está claro? Está sim, senhora. Henrique permanecia calado. Aquele brilho que existia poucos minutos antes havia sumido. Dalva sentiu o peso do olhar da patroa e entendeu o recado. Ela havia cruzado uma linha invisível. Uma linha que, para Verônica, era mais sobre poder do que sobre cuidado. Naquela noite, Dalva quase não dormiu. Não por medo, mas por tristeza. Sabia que o caminho pela frente seria mais difícil do que imaginava. Sabia que estava lidando com um tipo de orgulho que muitas vezes prefere destruir do que admitir que errou. Mas também sabia de uma coisa. O que Henrique havia conquistado não seria apagado. Palavras, uma vez aprendidas, não se perdem. Portas, uma vez abertas, não se fecham com facilidade. O que ela ainda não sabia era até onde Verônica estava disposta a ir para manter o controle da narrativa. E que o que começou como um vínculo silencioso entre uma mulher simples e uma criança especial, logo se tornaria um campo de batalha entre orgulho e verdade. Na manhã seguinte, o clima da casa estava diferente. Havia um silêncio estranho, tenso, que não vinha de Henrique, vinha de cima. Verônica passou pelo café da manhã sem dizer uma palavra. Apenas observou. Observou Dalva com um olhar seco, que dizia mais do que qualquer ordem direta. Dalva sentiu o recado. Sabia que aquela mulher não aceitava bem quando algo acontecia fora do seu controle. E, no fundo, talvez nem fosse apenas orgulho. Talvez fosse medo. Medo de admitir que alguém de fora, uma funcionária humilde, pudesse enxergar o filho com mais clareza do que ela mesma. Mas mesmo sob esse clima, Henrique continuava procurando por Dalva. Quando ela passava, ele se virava. Quando ela falava, ele sorria. E isso foi o suficiente para Verônica começar a se incomodar de verdade. No final daquela semana, durante o jantar, Verônica chamou Dalva à sala. Sentada no sofá, com uma taça de vinho na mão, falou em tom quase casual, mas que na verdade era afiado como lâmina. Eu estive pensando, acho melhor focar mais nas tarefas da casa. Não quero que Henrique se confunda ou se apegue demais a você. Dalva respirou fundo. Sabia que cada palavra ali vinha cheia de mensagem. A verdadeira intenção não era proteção, era afastamento, era controle. Senhora, eu entendo sua preocupação, mas o Henrique tem demonstrado avanços.
Ele está memorizando palavras, associando sons, ele está se expressando mais. Verônica interrompeu com um sorriso que não chegava aos olhos. E é por isso que eu pago especialistas. Não estou dizendo que você fez algo errado, mas vamos manter os papéis, está bem? Dalva apenas assentiu com a cabeça. Sabia que se tentasse insistir, perderia mais do que a conversa. E Henrique precisava dela ali. No dia seguinte, ela mudou a abordagem. Continuou com as palavras, mas agora de forma ainda mais sutil. Em vez de sentar-se com ele, passava pelos cômodos falando sozinha, em voz baixa, deixando palavras soltas no ar. Henrique escutava, absorvia, repetia mentalmente. O vínculo entre os dois havia ultrapassado a barreira do contato direto. Eles já se entendiam pelo olhar, pelo ritmo, por algo que não precisava ser dito. Mas Verônica não era cega, podia ser fria, mas não era burra. E começou a notar que, mesmo com o distanciamento, Henrique continuava a demonstrar sinais de evolução. Um dia, o garoto apontou para o aquecedor e disse, "Heater." Ela congelou. Nunca havia ensinado essa palavra. Nunca tinha ouvido isso da boca dele. "O que você disse?" Henrique repetiu tímido. "Heater." Ela não respondeu. Subiu para o quarto e naquela noite ficou horas olhando para a tela do celular sem conseguir se concentrar em nada. Havia algo em curso naquela casa, algo que escapava do seu controle, e ela odiava isso. No dia seguinte, decidiu tomar uma atitude. Chamou a coordenadora da equipe terapêutica que atendia Henrique e marcou uma reunião em casa. A conversa foi rápida, mas tensa. Verônica foi direta. "Eu quero que vocês façam uma nova avaliação. Algo mudou, mas não sei se é positivo. Meu filho está falando palavras em línguas diferentes, e isso não faz parte do plano de tratamento." A terapeuta, uma profissional experiente, ouviu com atenção. Quando soube que Henrique tinha falado palavras em inglês, francês e até alemão, ficou impressionada. "Isso não é comum, Verônica, mas é incrível. Você tem ideia de como ele aprendeu?" Verônica hesitou. "A empregada, a Dalva. Ela fala algumas línguas. Deve ter influenciado. Isso é extraordinário. Talvez você devesse considerar envolver essa funcionária no acompanhamento." A sugestão foi como uma ofensa para Verônica. "Você está dizendo que uma doméstica entende mais do meu filho do que vocês?" A terapeuta recuou, tentando amenizar. "Não se trata disso. Mas se ele criou um vínculo, isso pode ser muito valioso. A conexão emocional é essencial no desenvolvimento de uma criança no espectro." Verônica não respondeu. A conversa terminou ali. Naquela noite, ela passou pelo quarto de Henrique e viu Dalva organizando brinquedos. O menino estava deitado no tapete, ouvindo uma música em italiano, calmo, atento. Ela não disse nada, apenas observou. Algo dentro dela apertava. Era uma mistura de raiva, insegurança e inveja. Henrique a amava, claro, mas era com Dalva que ele se conectava. Era com Dalva que ele se abria. E aquilo para Verônica era insuportável. O que ela faria a seguir não seria por maldade, ao menos não aos seus próprios olhos, mas seria o começo de uma ruptura que mudaria tudo. E Dalva, que tantas vezes já havia perdido empregos por simplesmente ser mais do que esperavam dela, agora corria o risco de perder aquele lar silencioso que aos poucos estava transformando com amor e paciência. Sem saber, ela caminhava rumo à maior prova da sua vida. O sábado começou como qualquer outro na mansão dos Toledo. Sol fraco, pássaros nos fios dos postes, o som distante de cortadores de grama nos jardins vizinhos. Mas dentro daquela casa, tudo estava prestes a mudar. Dalva preparava o café da manhã enquanto Henrique assistia a um vídeo infantil em francês na sala. Estava tranquilo, atento. Verônica ainda não havia descido e esse sempre era o momento mais leve do dia, quando a casa parecia, por algumas horas, pertencer apenas a ela e ao menino.
Enquanto cortava frutas, Dalva escutou uma frase clara vinda da sala. Je veux une pomme, s'il vous plaît. Você quer uma maçã? Ela respondeu em português, sorrindo. Henrique confirmou com a cabeça, abrindo um sorriso tímido. Ela pegou a fruta, lavou com cuidado e entregou em um pratinho. Henrique disse baixinho, merci. Era um avanço, um gesto simples, mas carregado de significado. Um pedido verbal com clareza, educação e resposta emocional. Coisas que, há poucos meses, pareciam impossíveis para ele. Dalva sentiu o peito aquecer. Era como assistir uma flor desabrochar, dia após dia. Mas o que ela não sabia era que, naquele exato momento, Verônica a observava do alto da escada, em silêncio. Ela viu o sorriso, ouviu a frase, e em vez de se emocionar, sentiu algo que não sabia nomear, desconforto, uma espécie de ciúme irracional, como se o carinho entre Dalva e Henrique a diminuísse, como se cada palavra dita pelo filho em outra língua fosse uma lembrança de tudo o que ela nunca conseguiu ensinar. Mais tarde, sem aviso, Verônica chamou Dalva até seu escritório. Sentada atrás da mesa de madeira escura, em meio a prêmios e certificados que decoravam as estantes, ela nem esperou Dalva se sentar. Dalva, eu agradeço pelo tempo que você passou aqui, mas a partir de hoje, não precisamos mais dos seus serviços. Dalva parou. Por um segundo, não entendeu. Senhora, aconteceu alguma coisa? Não! Só decidi fazer mudanças. O Henrique vai passar a ficar mais tempo com os terapeutas e vou reestruturar a equipe da casa. Você receberá seu pagamento normalmente. Pode arrumar suas coisas. As palavras saíam com frieza meticulosa. Cada sílaba era como uma porta se fechando com força. Dalva tentou manter a calma. Respirou fundo. Controlou o tremor na voz. Se é o desejo da senhora, eu respeito. Mas, por favor, permita que eu me despeça dele. Verônica hesitou. Pensou em dizer não, mas sabia que pareceria cruel demais. Faça isso rápido e sem confusão. Dalva subiu as escadas devagar, como se cada degrau doesse nos pés. Encontrou Henrique brincando com blocos no tapete do quarto. Ele a viu e sorriu, como fazia todos os dias. Ela se ajoelhou ao lado dele, engolindo o choro. Eu vim te dizer tchau, Henrique. A tia Dalva vai embora hoje, mas você vai continuar indo muito longe, viu? O menino franziu a testa. Parecia confuso. Why? Perguntou. Dalva segurou a mão dele com delicadeza. Sentia o coração apertado, a garganta travada. Às vezes, as pessoas não entendem quando a gente ama de um jeito que não está no contrato. Mas você entendeu. E isso já vale tudo. Henrique puxou o bloquinho de anotações dela e escreveu algo com letras tortas. Dalva Stay. Foi a primeira vez que ele escreveu por vontade própria. Foi a primeira vez que pediu para alguém ficar, mas ela não podia. Beijou a testa dele com cuidado, como quem sela um segredo. Desceu as escadas com os olhos marejados. Passou pela sala sem olhar para Verônica. Pegou sua bolsa, atravessou o portão e desapareceu pela rua com passos lentos, porém dignos. Henrique não desceu naquele dia. Ficou no quarto em silêncio. Não jantou, não sorriu. Apenas repetia baixinho palavras em várias línguas, como se tentasse com elas chamar de volta o único som que fazia sentido naquele mundo dele, a voz de Dalva. Naquela casa silenciosa, o vazio ecoou mais alto do que nunca. E Verônica, mesmo com todo o seu orgulho intacto, sentiu pela primeira vez que talvez tivesse errado. Mas, como sempre, não deixou transparecer. Seguiu o dia como se nada tivesse acontecido. Afinal, em sua lógica particular, o controle estava restaurado. Ela só não sabia que, ao tentar calar uma voz, havia semeado uma mudança que já era irreversível, porque algumas sementes, quando plantadas com amor, florescem mesmo depois da poda. Na manhã seguinte à saída de Dalva, a mansão parecia ainda mais silenciosa do que de costume. O tipo de silêncio que incomoda, que pesa, que grita sem dizer nada.
Henrique não desceu para o café. Verônica, entre uma chamada de vídeo e uma xícara de café preto, nem percebeu de imediato. Apenas quando a nova funcionária bateu na porta de seu escritório e avisou que o menino recusava o almoço, ela se deu conta de que algo estava errado. Subiu as escadas com passos apressados. Encontrou o filho encolhido no canto do quarto, abraçado ao travesseiro, repetindo frases desconexas em voz baixa. Frases em línguas que Verônica não entendia. Henrique, olha para a mamãe. O que aconteceu? Você está com dor? Ele não respondeu, apenas repetia. Where is Dalva? Where's Dalva? Dalva, donde? Verônica fechou os olhos por um instante. Sentiu algo se revirando no peito. O nome dela, a voz dele, a conexão dos dois. Tudo o que ela tentou ignorar estava agora diante dela, exposto. Tentou mudar o assunto, oferecer brinquedos, ligar a televisão. Nada funcionava. Henrique recusava comida, evitava contato, murmurava as palavras que aprendeu com Dalva como se fossem um ritual para trazê-la de volta. A terapeuta foi chamada com urgência. Após uma longa observação, disse com cautela: ele está em estado de regressão. É como se tivesse sofrido uma perda significativa. Precisamos investigar a causa. Verônica tentou racionalizar. Ele está reagindo à mudança na rotina. Crianças no espectro são assim, certo? A terapeuta a encarou com delicadeza, mas firmeza. Pode ser, mas ele repete o nome dela com frequência. Ele confiava nela. Verônica sentiu o golpe, mas não reagiu. A terapeuta, então, sugeriu algo que ela não esperava. Talvez seja a hora de conversar com Dalva, entender o que ela fazia com ele, como ela se comunicava. Isso é desnecessário. Eu tenho os melhores profissionais. Isso vai passar. A terapeuta suspirou. Não era uma questão de técnica. Era emocional. Nos dias seguintes, a situação só piorou. Henrique se fechava mais a cada tentativa de aproximação. Rejeitava toques, recusava comida, não emitia mais palavras em outras línguas, como se tivesse esquecido tudo o que aprendera. Como se tivesse apagado Dalva da memória para não sentir saudade. Mas, no fundo, era só dor. Verônica começou a se irritar. Ligou para os terapeutas, para os médicos, pediu novos exames. Nada explicava o que estava acontecendo. A regressão era emocional, pura e profunda, e não havia remédio que corrigisse aquilo. Uma noite, sentada sozinha na varanda, Verônica olhava o jardim vazio e sentia um incômodo que não sabia nomear. Pela primeira vez em muito tempo, não conseguia se distrair com o trabalho, com o celular, com o que sempre usava para preencher o silêncio, porque agora o silêncio era dentro dela. Ela lembrou do momento em que flagrou Dalva com Henrique, falando francês, sorrindo. Lembrou de como o filho olhava para a empregada, com confiança, com afeto, com admiração. E lembrou também da expressão dele quando ela foi embora. Aquilo ficou gravado. Perguntava-se sozinha: por que aquilo me incomodou tanto? A resposta veio como um sussurro interno que ela não queria ouvir, porque o filho era feliz com outra pessoa. E essa realidade, que deveria ser motivo de alívio, de gratidão, de alegria, mexia com um lado dela que sempre quis estar no controle, que confundia autoridade com amor, que achava que doar um salário era mais importante do que doar presença. Foi nesse ponto que algo dentro de Verônica começou a se quebrar. Talvez não fosse ainda uma mudança completa, mas era o início de uma rachadura no orgulho. Um sinal de que o que estava em jogo não era mais reputação, nem método, nem aparência. Era o filho, e ele estava sofrendo. Ela sabia que para salvar Henrique precisaria engolir o próprio orgulho, admitir que errou, que julgou mal, que agiu por impulso. E mais do que isso, que talvez a única pessoa capaz de reerguer o filho fosse justamente aquela que ela dispensou sem nem olhar nos olhos. Naquela noite, antes de dormir, Verônica fez algo inédito. Pegou
o celular e pesquisou o número de Dalva, anotado em um velho caderno de entrevistas guardado na gaveta. Ficou olhando para a tela por vários minutos. Não teve coragem de ligar, mas salvou o contato, porque no fundo já sabia. O dinheiro comprou a casa, comprou os remédios, comprou os móveis, os profissionais, os métodos, mas não comprava o que Henrique mais precisava. E isso só uma pessoa havia oferecido, de graça. Fazia uma semana que Dalva havia deixado a mansão. E em 7 dias, o que antes era apenas incômodo, virou colapso. Henrique já não saía mais do quarto. Recusava comida com frequência. Parou de assistir aos vídeos que tanto amava e já não repetia palavras em nenhuma língua. Seus brinquedos estavam todos guardados. O tablet largado no canto da cama, desligado há dias. Era como se o menino estivesse desaparecendo lentamente diante dos olhos de Verônica. Na última avaliação, a terapeuta foi clara. Ele está em sofrimento profundo. O vínculo que ele tinha com a Dalva era muito mais importante do que imaginávamos. E a ruptura foi brusca. Verônica não respondeu. Estava sentada na poltrona do quarto, com as mãos entrelaçadas e o rosto cansado. Pela primeira vez, sua expressão não era de raiva nem de frieza. Era de alguém que não sabia o que fazer. Henrique, que dormia mal há dias, agora acordava chorando de madrugada, dizendo frases incompletas. Às vezes, chamava por Dalva em vários idiomas. Dalva, Dalva, onde estás? Dalva, where? Depois silenciava e não falava mais nada. Verônica tentou retomar o controle à sua maneira. Contratou 2 novas cuidadoras, mais experientes. Elas tentaram jogos, palavras, técnicas, mas Henrique não reagia. Fechava os olhos, virava o rosto, se retraía. No fundo, Verônica já sabia a verdade, mas ainda lutava contra ela. Uma parte dela insistia que conseguiria resolver sozinha. Outra parte já havia entendido. Estava perdendo o filho, e isso era maior que qualquer vaidade. Naquela noite, depois de mais um jantar solitário, Verônica subiu as escadas com passos lentos. Abriu a porta do quarto de Henrique e sentou-se ao pé da cama. Ele dormia. Parecia em paz, mas tinha o rosto pálido, os ombros tensos, a respiração pesada. Um menino pequeno com uma dor muito maior do que seu tamanho. Ela passou a mão nos cabelos dele com um carinho raro. E então sussurrou algo que nunca havia dito. Me perdoa, filho. A mamãe errou com você. Aquela frase não teve resposta, mas dentro dela foi como virar uma chave. Na manhã seguinte, depois de hesitar por longos minutos diante do celular, Verônica criou coragem. Respirou fundo e tocou no nome que havia salvo dias antes. Dalva. O telefone chamou várias vezes antes de ser atendido. Alô? A voz era a mesma de sempre. Calma, firme, serena. Dalva, aqui é Verônica Toledo. Silêncio do outro lado. Eu sei que essa ligação é inesperada, mas eu precisava falar com você. Dalva não disse nada. Verônica continuou. Henrique não está bem. Desde que você saiu, ele parou. Parou tudo. De comer, de falar, de sorrir. Mais uma pausa. Eu tomei uma decisão errada. Achei que estava protegendo ele, mas hoje eu vejo que agi por orgulho, e esse orgulho está custando a saúde do meu filho. Dalva finalmente respondeu com voz contida. Eu nunca quis ocupar o lugar de ninguém, senhora. Só queria ajudar. E ajudou, mais do que todos nós juntos. Por isso, eu queria pedir que, se for possível, você venha até aqui, nem que seja só para vê-lo. Ele precisa de você. Dalva suspirou. Estava do outro lado da cidade, com uma nova rotina, trabalhando em uma casa menor. Também estava magoada, mas a dor na voz de Verônica não parecia falsa. E Henrique era outra coisa. Ele não tinha culpa de nada. Eu posso ir amanhã cedo. Obrigada, Dalva. De verdade, obrigada. Verônica desligou e permaneceu sentada por alguns minutos em silêncio. Não sabia o que esperar. Não sabia como Henrique reagiria. Mas, naquele momento,
Algo dentro dela parecia mais leve. Pela primeira vez, ela havia se permitido pedir ajuda. E isso, para alguém como ela, já era uma transformação. Na manhã seguinte, a campainha tocou às 7 em ponto. Verônica, que nunca atendia portas, foi pessoalmente. Dalva estava lá, simples como sempre, olhar calmo, mas com um certo peso nos ombros. As duas se encararam por um instante longo demais para ser apenas cumprimento. Ele está no quarto, disse Verônica, baixando os olhos. Dalva subiu sem fazer barulho. Abriu a porta devagar. Henrique dormia. Ela se aproximou, sentou-se no chão, encostada na parede, e esperou. Minutos depois, ele abriu os olhos. Quando viu quem estava ali, não disse nada. Mas um segundo depois, correu para os braços dela. E então disse, com clareza, Dalva, stay. Ela abraçou o menino com força. E naquele momento, tudo que havia sido partido começou, devagar, a se juntar de novo. Do lado de fora do quarto, Verônica escutava em silêncio. Lágrimas nos olhos, mãos trêmulas. Pela primeira vez, compreendendo. Havia coisas que o dinheiro não comprava, mas a humildade, essa podia abrir qualquer porta. A presença de Dalva na casa voltou a preencher os cômodos de forma silenciosa, porém poderosa. Era como se, ao atravessar aquele portão novamente, ela trouxesse algo que faltava ali há muito tempo, humanidade. Desta vez, tudo era diferente. Verônica não havia apenas pedido desculpas, havia recuado, cedido espaço, permitido que a antiga empregada, agora mais do que isso, assumisse o papel central no desenvolvimento de Henrique. E, acima de tudo, pela primeira vez em sua vida, ela ouviu. Dalva não voltou como funcionária qualquer. Foi recebida com respeito. Teve liberdade para atuar como achasse melhor, inclusive na adaptação da rotina de Henrique. E Verônica, ainda desconfortável com as próprias falhas, observava tudo com um tipo de humildade que não vinha fácil, mas que crescia dia após dia. Henrique, em questão de dias, transformou-se. Voltou a comer melhor, a dormir com tranquilidade e, para surpresa geral, começou a falar com mais clareza, mais intenção. As palavras não vinham mais apenas como repetição, mas como escolhas conscientes. Ele usava os idiomas como forma de se expressar, de brincar, de se conectar. Durante uma das refeições, ele apontou para o suco e disse em voz firme, suco, por favor, juice, por favor, jus, por favor. E então completou, olhando para Dalva. Danke. Dalva riu, emocionada, e entregou o copo. Verônica, que assistia de longe, sorriu pela primeira vez com orgulho genuíno, não por algo que havia feito, mas por algo que permitiu acontecer. Em reuniões com os terapeutas, o avanço de Henrique foi descrito como inacreditável. Ele demonstrava aptidão para aprender estruturas gramaticais em diversas línguas, com uma velocidade que desafiava os métodos tradicionais. O diagnóstico dele seguia o mesmo, mas sua expressão e sociabilidade estavam se expandindo. Era como se o mundo, antes fechado para ele, estivesse agora sendo destrancado, idioma por idioma, gesto por gesto. Verônica, movida por essa transformação, começou a mudar também, de maneira discreta, mas contínua. Começou a passar mais tempo em casa. Desligava o celular durante algumas horas. Às vezes, observava Dalva e Henrique de longe. Outras vezes, se aproximava e, mesmo sem saber como participar, apenas sentava perto. Ouviu mais, falou menos. Certa noite, depois de colocar Henrique para dormir, ela foi até a cozinha onde Dalva arrumava a louça. Posso te perguntar uma coisa? Dalva olhou com um leve aceno. Como você aprendeu tudo isso? Sozinha. Dalva secou as mãos, encostou na pia e respondeu com tranquilidade. A vida ensinou. Eu gostava de livros, de sons, de sotaques, e aprendi do jeito que dava. Com fones de ouvido emprestados, com livros da biblioteca, ouvindo vozes na rua,
Nunca entrei numa universidade, mas sempre tive fome de entender o mundo. Verônica ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse: eu sempre achei que gente inteligente era quem tinha diploma. E eu sempre achei que inteligência de verdade era saber cuidar dos outros. Aquela resposta ficou ecoando na mente de Verônica até a hora de dormir. Os dias passaram. Henrique continuava progredindo. E mais do que isso, agora fazia perguntas. Queria saber como dizer amor em cada idioma, como dizer feliz, amigo, mãe. E certa tarde perguntou: Dalva, como diz eu te amo em alemão? Ela sorriu, acariciando o cabelo dele com carinho. Ich liebe dich. Henrique repetiu, olhando nos olhos dela. Verônica, que ouvia da porta, sentiu um aperto no peito, um misto de gratidão e arrependimento. Naquela noite, ela tomou uma decisão. Chamou Dalva para conversar, não como patroa, mas como mulher. Eu queria que você me ensinasse. Ensinar o quê? A me aproximar dele, a entender o que eu não entendi até hoje. Dalva segurou o olhar dela por um instante. A senhora não precisa de muitas línguas para isso. Só de silêncio, escuta e presença. Verônica assentiu, pela primeira vez, pronta para aprender. E assim, naquela casa onde antes o poder era medido em controle, agora se media em transformação. O filho estava florescendo, a mãe aprendendo a regar. E a mulher que um dia foi tratada como invisível, agora era o coração pulsante de tudo. Era uma manhã de domingo, e pela primeira vez em muito tempo, a casa de Verônica estava em movimento por um motivo leve, quase alegre. Henrique havia sido convidado, por indicação dos próprios terapeutas, para participar de uma pequena apresentação organizada por uma associação de apoio a crianças autistas. Um evento discreto, voltado apenas para familiares e profissionais da área, mas que representava algo imenso para quem conhecia a história de Henrique. Verônica hesitou quando recebeu o convite. Sua primeira reação foi pensar em recusar. A ideia de expor o filho a algo novo, desconhecido, fora do seu controle, ainda a assustava. Mas quando mostrou o convite para Dalva, a resposta foi simples. Se ele for no tempo dele, sem pressão, ele vai surpreender. Henrique ouviu a conversa e pela primeira vez expressou vontade. Dalva vai? Ela sorriu. Claro que vai. E, assim, no domingo seguinte, os três saíram juntos. Sem motorista, sem luxo. Apenas um carro simples, um endereço comum e um objetivo. Permitir que Henrique mostrasse, ao menos um pouco, tudo o que tinha dentro de si. O auditório era modesto. Cadeiras plásticas, decoração feita por voluntários, um pequeno palco. Outras crianças também participariam, com pequenas apresentações, músicas, desenhos, recitações. Henrique não tinha nada ensaiado. Só levaram um caderno e um tablet, caso ele quisesse usar. Ninguém sabia o que ele faria. Nem ele. Enquanto esperavam a vez, Verônica estava visivelmente nervosa. Dalva, ao contrário, mantinha a mesma serenidade de sempre. Sentou-se ao lado de Henrique e disse baixinho: Não precisa mostrar nada. Só esteja aqui. Isso já é uma vitória. Quando o nome de Henrique foi anunciado, houve um silêncio leve na plateia. Alguns terapeutas o conheciam de outros momentos. Sabiam de sua dificuldade com ambientes novos, ruídos, olhares. Verônica ficou de pé, com o coração na garganta. Dalva caminhou, com o menino até a frente. Henrique ficou parado por um momento. Olhou para o público, depois para o chão. Respirou fundo, abriu o caderno devagar. E então começou a falar. Com voz baixa, mas firme, disse: Meu nome é Henrique. Eu gosto de palavras. Gosto de sons. Eu falo... Pausou. E então, com um leve sorriso, disse, um a um, português, inglês, espanhol, francês, italiano, alemão, japonês, árabe, mandarim. Houve um murmúrio surpreso na sala. Henrique apontou para uma folha com 9 bandeiras desenhadas. Depois, levantou os olhos e completou. E eu aprendi com a minha amiga Dalva. Olhou para ela, sorriu. Dalva
sentada na lateral do palco, levava as mãos ao rosto, emocionada. Verônica, na plateia, tinha os olhos marejados. Pela primeira vez, o mundo à sua volta parecia girar por algo além dela, e isso, surpreendentemente, não doía. Era bonito. Ao final da apresentação, Henrique foi aplaudido. Não pelo desempenho, mas pela coragem, pela superação, pela verdade do momento. Verônica levantou-se e instintivamente foi até o palco. Não disse nada, apenas abraçou o filho, longo, firme, quente. Henrique retribuiu. E ali, em silêncio, ela entendeu que nunca tinha sido sobre controlar. Sempre foi sobre permitir. Permitir que ele fosse o que era. Que ele florescesse do jeito dele. E que outras pessoas o amassem também. Depois do evento, ao saírem para lanchar juntos, Verônica olhou para Dalva e disse: "Você mudou a vida do meu filho. E a minha também, Dalva." Respondeu com um olhar sereno. "Eu só vi o que ninguém estava disposto a ver." Verônica assentiu. Naquele momento, já não havia mais barreiras entre elas. Não eram mais patroa e empregada. Eram duas mulheres, ligadas pelo amor a uma criança que o mundo quase perdeu por não saber escutar. E Henrique, agora com 9 línguas na cabeça e uma em especial no coração, voltava para casa com algo que valia mais do que qualquer idioma: pertencimento. Os dias que seguiram a apresentação de Henrique foram diferentes, mais leves, mais vivos. A casa que antes era feita de silêncio, agora tinha som de vozes, de palavras em línguas diferentes, de risadas discretas e até de músicas suaves tocando durante as refeições. Henrique passou a demonstrar mais interesse pelas pessoas, pelos livros, por desenhar. E ao lado dele, sempre Dalva, com sua presença firme e generosa. Verônica, por sua vez, parecia outra mulher. Ainda era objetiva, ainda mantinha sua rotina de compromissos e decisões empresariais. Mas algo dentro dela havia se quebrado, ou se reconstruído. Pela primeira vez, ela estava aprendendo a ser mãe não apenas com funções, mas com intenção. E foi num final de tarde qualquer, desses que parecem comuns, que uma ideia começou a germinar. Verônica passava por sua sala de reuniões enquanto olhava relatórios. Parou diante de uma tela onde aparecia a nova campanha da empresa. Produtos infantis, voltados para crianças com necessidades específicas. Era um projeto antigo, mas ainda sem alma, sem um diferencial. Dalva passou pela porta com Henrique no colo, recitando cores em italiano. Verônica parou, observou, e então entendeu. O diferencial estava ali, diante dela. Naquela noite, ficou horas diante do computador. Escreveu, apagou, reescreveu, pensou, chorou e tomou uma decisão. 2 meses depois, um grande evento de lançamento foi anunciado. A nova linha de produtos da empresa seria apresentada em um auditório prestigiado da cidade. O tema: Quando o amor ensina mais que qualquer manual. Dalva foi convidada, mas não fazia ideia do que aconteceria. Vestida com simplicidade e elegância, ela chegou acompanhada de Henrique e Verônica. Estava desconfortável com tanto luxo, tanto flash, mas se manteve serena. A cerimônia começou com discursos padrão. Executivos, especialistas, números, metas, até que Verônica subiu ao palco. Diferente de todas as outras vezes, ela não começou falando da marca, nem de estatísticas. Olhou para o público e disse: "Há alguns meses eu estava perdendo meu filho. E só não o perdi porque uma mulher entrou na minha vida pela porta de serviço e me ensinou a abrir todas as outras." O salão silenciou. Essa mulher me ensinou que inteligência não está em diplomas, nem em cargos. Está em perceber o que os olhos distraídos não veem, em escutar o que não é dito, em amar mesmo quando não é valorizada. Verônica respirou fundo. E por isso, hoje, é com orgulho que anuncio que a nova linha de produtos da nossa empresa
leva o nome de quem tornou tudo isso possível. No telão, em letras grandes e iluminadas, linha d'alva. Educação, inclusão e respeito em todos os idiomas. A plateia aplaudiu. Henrique bateu palmas, sorrindo. Dalva permaneceu sentada, sem reação imediata, os olhos marejados, as mãos trêmulas. Pela primeira vez, seu nome estava em destaque, não por aparência, mas por mérito, por essência. Verônica desceu do palco e foi até ela. Isso é o mínimo. Você não merece reconhecimento apenas por ser quem é. Merece porque você mudou vidas. Começando pela minha. Dalva se levantou, abraçou Verônica e, com um sussurro emocionado, disse: eu só fiz o que qualquer pessoa com coração faria. O mundo é que precisa reaprender a ver. Naquela noite, Dalva não virou celebridade, não buscou fama, mas foi homenageada em todas as matérias que saíram nos jornais. Foi respeitada por quem antes nem a notava. E, mais importante, foi eternizada. No lugar onde realmente importava, no coração de Henrique e agora também no da mãe dele. A mulher que um dia entrou calada, agora tinha seu nome nos holofotes. Não como símbolo de caridade, mas de justiça. Porque quando alguém transforma o mundo de uma criança, transforma o mundo inteiro, o tempo passou. Henrique, agora com 9 anos, não era mais o menino calado que se escondia atrás dos próprios pensamentos. Continuava com seu jeito único, seu ritmo, suas manias, mas havia encontrado uma ponte firme entre ele e o mundo. E essa ponte tinha nome: Dalva. A casa antes fria, onde tudo funcionava com precisão, mas sem alma, agora era lar. Não porque os móveis mudaram, mas porque as pessoas mudaram. Verônica, que antes vivia com pressa e controle, agora tinha presença. Sentava-se à mesa com o filho, ouvia com atenção e aprendeu, com Dalva e com a vida, que carinho não é sinal de fraqueza, é prova de força. Henrique falava fluentemente 7 idiomas. Estudava os 2 últimos com empolgação. Criava pequenas histórias em diferentes línguas e já começava a ensinar outras crianças em uma oficina gratuita que Verônica ajudava a manter, em parceria com a nova ONG criada por ela, Projeto Vozes do Silêncio, dedicada a crianças neurodivergentes e talentos invisíveis. Dalva continuava sendo Dalva. Recusou cargos, recusou entrevistas, recusou qualquer tentativa de transformá-la em celebridade. Disse apenas: eu não fiz nada sozinha. Só estive ali quando ninguém mais teve paciência de ficar. Mas quem conhecia a história sabia, sem ela, nada teria acontecido. Certa tarde, Verônica a convidou para caminhar com ela no jardim da mansão. Agora muito mais viva, com flores e bancos de madeira que Henrique ajudara a pintar. Sabe, Dalva, disse Verônica, eu passei a vida querendo ser reconhecida. Por dinheiro, por sucesso, por títulos. E hoje, tudo que eu mais admiro é aquilo que não se compra. Dalva olhou para ela serena. O que não se compra é o que realmente vale a pena. Verônica sorriu. E naquele momento compreendeu que a maior herança que deixaria para o filho não era a fortuna acumulada, mas as pessoas. O que o ensinaram a ser quem ele era. Gente como Dalva, gente que enxerga além. Henrique correu até elas com uma folha na mão. Era um desenho, 3 figuras de mãos dadas, um menino no centro, à esquerda uma mulher de vestido, à direita outra com um uniforme de casa. Acima, escrito com letras tortas, mas firmes: minha família fala todas as línguas do amor. Dalva chorou em silêncio. Verônica também. E talvez ali, naquele papel simples, estivesse a definição perfeita do que foi essa história. Uma história sobre ouvir antes de mandar, sobre olhar antes de julgar, sobre reconhecer antes de rejeitar, e, acima de tudo, sobre acreditar que o amor, quando é verdadeiro, é a linguagem mais poderosa que existe, porque no fim, o que salvou Henrique não foi um tratamento, foi ser compreendido. E agora eu pergunto a você que assistiu até aqui:
Quantas dalvas passam por nossa vida sem serem vistas? Quantos Henriques esperam em silêncio por alguém que os compreenda? Comente aqui embaixo. Essa história te tocou de alguma forma? Se você acredita que o mundo precisa de mais gente como a Dalva, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe essa história com alguém que precisa ouvi-la. Porque talvez você seja a ponte que alguém precisa hoje.